O capítulo inicia com a jovem elfa voltando para sua tribo. Uma das guardas tenta pará-la, mas ela deseja falar com sua mãe urgentemente. Ela adentra a sala a chamando, mas logo tem uma surpresa. Ela vê sua mãe rodeada de elfos machos acariciando. Sua mãe diz para ela ter calma e explicar por que a interrompeu. A jovem elfa explica que ocorreu uma grande mudança na tribo dos Globins, onde um novo líder surgiu e até caçando monstros mais fortes eles estão. Sua mãe diz para ela reunir alguns guerreiros e atacar a vila dos Globins, mas ela pede para que não mate todos, pois eles servem de poção afrodisíaca para os elfos machos. Agora temos o Prota reunido com vários Globins discutindo como atacar a Vila dos Elfos. Satisfeito com a informação lhe dada, ele promete a um deles que após conquistar a Vila dos Elfos ele lhe dará duas para lhe satisfazer. Com isso ele deixa todo o grupo de Globins animados com a invasão. Em seus pensamentos, o Prota explica que após derrotar o antigo líder, levou os Globins para caçar e treinar, os tornando assim mais fortes, onde ele também aproveitou para adquirir várias habilidades de luta. O Prota então usa o sistema para simular a batalha, mas ele vê que se atacar agora sofrerá uma grande derrota. Ele deduz que devido à situação, provavelmente os elfos estão vigiando a vila dos Globins. Ele se concentra um pouco e então identifica o local onde os elfos estão. Já na cena seguinte, os elfos estão apressados voltando para sua vila. A líder explica que precisa avisar sua mãe que eles serão atacados. Entretanto, logo todos são envenenados, deixando assim a elfa indefesa e sem conseguir se movimentar. O Prota então se aproxima dela e diz que não esperava capturá-la tão facilmente e ordena que eles sejam levados dali. O novo capítulo inicia com o protagonista interrogando a jovem elfa. Ele percebe que o suor dos Globins tem um efeito paralisante e estimulante sobre as fêmeas. Ao acordar, a elfa começa a insultar o Prota e todos os outros Globins, alegando que sua raça não deveria ter tido piedade contra eles. O Prota ri e diz que descobrirá o motivo da tribo élfica nunca ter dado end em todos os Globins. Ele diz aos outros para usarem as habilidades dos elfos machos mortos, e que hoje atacarão a vila deles. Ele então olha para a jovem elfa que entende o que acontecerá em seguida. No quadro seguinte podemos ver alguns elfos clamando à matriarca para lhes darem descanso, pois eles não têm mais energia. A matriarca reclama que deveria ter capturado mais Globins para satisfazer seus desejos. Ela então pergunta por sua filha e o jovem elfo guerreiro diz que ela ainda não voltou. Ele sugere que façam um grupo para verificar o que aconteceu. A matriarca concorda com a ideia, mas eles são interrompidos pelo Prota, que ao dar end no jovem guerreiro, diz que ela não voltará e que agora será mãe de seus filhos. A matriarca se enfurece com aquilo e tenta atacar o Prota, mas em vão. Ele lhe diz que se ela se render tranquilamente a tratará com muito carinho. O Prota então começa a falar que a ouviu dizer sobre usar os Globins como poção afrodisíaca e que acredita que ela não esperava que um dia os Globins iriam se vingar. Ela então começa a ouvir seu povo clamando por misericórdia, e o Prota a leva à janela, dizendo que é hora deles discutirem uma cooperação. Ela vê seu povo sendo massacrado, e começa a questionar o Prota, que lhe responde que é hora dos Globins massacrarem os elfos, mas que ele ainda vai precisar dela pois necessita de guerreiros mais fortes, e que a sobrevivência de sua espécie dependerá dela. Ela então clama ao Prota que fará o que ele quiser, desde que não mate seus filhos, e que está disposta a ter os filhos dele. Este capítulo inicia com a matriarca conversando com sua filha Cassana. Elas estão tristes com o fato de agora ter apenas mulheres e crianças vivos, e que precisarão se submeter aos Globins para sobreviverem. O Prota lhes diz que cuidará das crianças, mas que se elas saírem da linha as matará. A matriarca pede ao Prota para cuidar de seus filhos elfos, este que imediatamente pede a Lin Tian para cuidar deles. Ela diz que poderá cuidar de todos sozinha sem qualquer problema. O Prota começa a analisar suas estatísticas e percebe que enquanto se relacionar com seres superiores, ele sempre se fortalecerá. Após uma passagem de tempo, o Prota confirma com Lin Tian quantas crianças Globins já nasceram. Ele então ouve Cassana com dificuldade em seu parto. A matriarca pede ao Prota para não deixá-la morrer. Ele se aproxima para ajudá-la a ter seu bebê, o que surpreende a matriarca. Após ajudá-la a ter seu filho, o Prota vê alguns Globins tentando novamente acasalar com uma elfa que recentemente esteve em parto. O Prota então aproxima e o mata, já dizendo ao outro que é uma ordem eles esperarem o tempo certo para o acasalamento, e que ele matará quem lhe desrespeitar. Ele também diz que todas as elfas receberão uma quantidade extra de alimentos. A matriarca fica surpresa com aquilo e elogia a postura do Prota, que responde dizendo que se elas se comportarem, terão uma vida boa ali.
Logo o Prota com o sistema, simula suas próximas batalhas, ele vê suas conquistas e é obrigado a selecionar uma rota para sua vingança. Ao escolher enfrentar Lowder, ele se depara com a donzela espadachim, que é mestra de Lowder. Selecionando essa rota ele morrerá de forma brutal. O Prota fica surpreso ao descobrir que a donzela espadachim estará próxima a Lowder. Ele sabe que precisa correr com sua vingança e então ele tem uma ideia. Ele diz a Lin Tian que irá averiguar a cidade dos humanos por alguns dias, solicita que ela comande o território dos Globins enquanto ele estiver fora. Logo a matriarca elfa questiona a decisão do Prota, dizendo que é perigoso. O Prota lhe diz que ele precisa ir resolver essa questão e ela diz que usará nele sua habilidade de sigilo. O Prota então fica satisfeito que seu plano deu certo e questiona a matriarca se ela está preocupada com ele. Ela diz que tem medo que se ele morrer os outros Globins acabem com ela, e diz ao Prota que os filhos dos dois só estarão seguros se ele retornar. Assim, o Prota parte do acampamento em busca de sua vingança. Neste capítulo o Prota já está na Cidade Luminosa, ele vê muitas equipes de patrulha e questiona se é devido à donzela espadachim. Em um quadro de anúncio, ele vê que Lowder se tornou o guerreiro número 1 da cidade. O Prota entende que precisa encontrar pistas boas para que sua vingança prossiga. Logo em um bar ele ouve Lowder e fica feliz. Ao entrar ele vê vários aventureiros discutindo, alegando terem sido salvos por Lowder e pela sacerdotisa. Então o dono do bar começa a falar sobre os dragões malvados que estão na época de acasalamento, que devido a isto, eles invadem as cidades e sequestram humanos, e que se atacarem a Cidade Luminosa, precisarão da ajuda de todos pois não daria tempo dos reforços do Império ir ajudá-los. Lowder então diz que não há o que temer pois a donzela espadachim já está a caminho. Na verdade, eles já estão cientes que os dragões atacarão a Cidade Luminosa. Ele diz que irá comemorar com todos os nobres guerreiros a chegada da donzela espadachim e o extermínio dos dragões malvados. O Prota ao ouvir isso sabe que precisa aproveitar a situação. Ele começa a sair e Lowder lhe diz para ficar e tomar umas bebidas com ele. O Prota então diz que haverá uma oportunidade para isto no futuro. No quadro seguinte as pessoas da Cidade Luminosa comemoram a chegada da donzela espadachim. Já na igreja Lowder diz a espadachim que os dragões estão preparando para atacar. Ela questiona se ele fez os preparativos necessários e ele diz que sim. Ao chegar na área externa ela vê várias pessoas comemorando sua aparição. Entretanto, ela questiona o que eles estão fazendo ali em um momento tão crítico. Logo um dragão ataca a Cidade Luminosa e a donzela espadachim diz que em pouco tempo outros irão aparecer. Agora temos um Globin correndo para alertar ao Prota que os dragões estão atacando a cidade e que as muralhas estão cheias de soldados. Então o Prota orienta a todos para que desfrutem do espetáculo. No novo capítulo os dragões estão atacando a Cidade Luminosa, entretanto eles são atingidos pelas balestras que surpreendem a sacerdotisa Lowder. Logo a donzela espadachim lhes pergunta se entenderam como se usa as balestras. Os soldados afirmam que sim e continuam atacando os dragões. Porém, eles percebem que a mãe dragão púrpura apareceu. Eles ameaçam atacar mas ela logo lança um grande ataque de chamas destruindo parte da muralha. A donzela espadachim diz para que eles deixem a mãe dragão para ela e que continuem protegendo a cidade. De longe o Prota observa tudo e fica surpreso que os soldados conseguiram repelir o ataque da mãe dragão. E pior, vendo as estatísticas da donzela espadachim, o Prota entende o quão forte ela é. Em seus pensamentos, o protagonista sabe que precisa aproveitar esta oportunidade e assim ordena que os Globins ataquem a cidade. Lowder e sua equipe estão sofrendo para derrotar alguns dragões e logo são surpreendidos por gritos alertando sobre o ataque dos Globins. Lowder chama a sacerdotisa e Freya para ajudá-lo a derrotar os invasores. Ao correrem para cima dos Globins eles caem em uma armadilha e são capturados. Os outros soldados dizem que irão resgatá-los mas então o Prota aparece e dá kill em todos eles. Ele diz a Lowder e Freya que está surpreso por eles terem sido capturados tão facilmente. Lowder diz que irá derrotar todos eles mas o Prota lhe dá uma porrada lhe dizendo para prestar atenção ao seu redor, pois eles já perderam. O Prota ordena aos outros Globins que os levem para o acampamento e que ele irá ajudar a destruir as balestras. A donzela espadachim percebe que a cidade está em apuros e sendo atacada, então a mãe dragão, em sua forma humanoide, lhe diz que ela não poderá voltar para lá. Aqui chegamos ao fim desse breve resumo. Seus viciados, curta e comentem para uma parte 2 ou para novos mangás.